Olá pessoal, Quinta de Flores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu trouxe um passo para nossa aula, rosas e passarinho. Nós vamos fazer um ninho e o passarinho está dentro do ninho. Aqui então nós temos púrpura, sépia, siena natural, branco, azul marinho, verde oliva escuro. Aí aqui já coloquei o sépia, verde oliva e o azul. Aquela mistura básica para conseguir aquele verde profundo. Então, nós vamos começar pelo fundo e as folhas. Aqui temos o ninho. Então, eu vou descarregar essa cor profunda aqui. Sempre esfregando bem para entrar bem na trama do tecido. Vou pegar um pouco de clareador para que essa cor se espalhe com mais facilidade. Clareador diluente, esse que eu tô usando. Peguei um verde folha, para dar uma clareada nesse tom muito profundo, que fica um verde bem... Se você não tiver um verde escuro, você pode misturar, que dá esse tom bem escuro, que é apoio para vários fundos. Então, agora eu vou começar tirando essas folhas aqui de perto dessa profundidade. Esse pincel é bem abertão, então ele para fazer folha não é muito bom. Mas como eu só tô preenchendo, então... Com essa cor de claridade que se formou no pincel, a gente descarrega aqui onde vai ter as folhinhas mais clarinhas. Ou folhinhas fantasma. Note que eu saio da profundidade e venho trazendo luz. Com o branco e o diluente. Só a cor que se formou no pincel. Para fazer o ninho, a gente borra primeiro a cor mais profunda, porque essa é a base. Uma pincelada bem vigorosa, a gente vem preenchendo bem para preencher bem a trama do tecido, não ficar aqueles pontinhos brancos.
folhinhas são só preenchidas lado claro, lado escuro. Depois a gente define. Um pouquinho de púrpura. Para fazer as folhinhas mais novinhas. Desse lado aqui. Vai acrescentando um pouco de cor. Coloquei um pouco de siena natural também. Essas aqui de cima eu vou fazer mais verdinha, verde folha, com uma base azuladinha. Quando fala base, é essa parte de baixo, tá? Da folha. Base mais escura, a parte de cima mais clarinha. Isso vai dando leveza, profundidade pro galho. Passarinho caprichoso, fui fazer o ninho num galho de roseira. Imagina só, né? Eles são bem levinhos, dependendo da roseira. São arbustos, são grandes ou não tão grandes. No Brasil, as roseiras não são assim muito cheias. Então aqui a gente descarrega o tom. Com um pouco de branco. Por enquanto é só preenchimento. Realçando as folhinhas. Pintura de rosinhas bem delicada, de uma rosinha delicada para fazer leveza. Depois de algumas pinturas bem carregadas que eu andei fazendo, fazer um passo a passo mais tranquilo. E a minha mão fica na frente. Agora nós vamos fazer os galhos e as nervuras. Então aqui eu tô diluindo sépia. Eu coloquei um pouco de azul. Pegar um pincel filete. Um pincelzinho também menor. Esse aqui deve ser o número 6 ou 8. E o filete. Agora nessa fase, vou realçar algumas profundidades. Aqui no encontro das folhas.
Pincel, tecido de sacaria, cerdas são sempre mais rústicas, então a gente esfrega bem. Colocar um pouco de claridade também para dar um realce. E sair desse fundo que ficou tudo muito parecido. Pincel filete pra gente tirar as nervuras. Quem não gostar de fazer nervura, não faz. Mas eu acho que elas preenchem mais, definem, né? Contorno também não precisa ser muito marcado. Se você perceber que marcou muito, enquanto tá úmido, você consegue fazer uma solda, fazer um esfumado para sempre regular o contorno. Como se fossem uns espinzinhos da folha. O ninho é feito de galhos. Então, sob essa sombra de base, a gente vem colocando uns galhos tortos em várias direções. Tem uma sombra perto do corpinho do passarinho. Meio cinzento. E aqui também eu vou fazer umas pinceladas soltas, como se fossem folhagens ao redor do ninho. A tinta tem que estar diluída para você conseguir fazer os galinhos do ninho. Vamos fazer uns galinhos mais grossinhos, de onde vai sair o galho do botão, que temos um botão. Então, não pode ser um galinho muito fininho.
um pouquinho de verde mais aparente. Sempre dando movimento nos galhos, vão ficar todos numa direção só. Se percebeu que a tinta engrossou, você dá uma diluída. Aqui a gente pode pôr umas folhinhas coloridinhas de fundo, se quiser, para encher mais o galho. Aqui vamos tirar pequenos botõezinhos. Podemos fazer botões mais abertinhos, botões mais fechadinhos. Aqui também nós temos um botão maior. Aqui eu tenho um pouco de púrpura diluído. Vamos fazer a base da rosa. Começar pelo cálice. A tinta tá aguada. Misturar marfim com esse púrpura. Observe que hoje eu comecei pelo cálice e não pelo miolo. Pincelada só de preenchimento, de fora pra dentro. Sem lavar o pincel, nós vamos para o miolo.
amarelo limão. Essa parte superior com a mistura que ele fez no pincel, um tom meio rosado, antigo, velho. Pincelada só de preenchimento para entrar bem na trama do tecido. Eu gosto muito de fazer rosinhas mescladinhas assim. Agora eu vou dar uma lavada no pincel. Pegar o branco. Carreguei bem o pincel de branco e vou descarregar aqui nessas pétalas centrais. Colocando bem em direções de encontro de folha e a flor, onde fica o branco do tecido, fica sem tinta. Gosto muito de rosas mescladas, esse tom de rosinha com amarelo, que compõe muito com ninho, com coisas delicadas. Preencheu bem, preenchendo tudo. Agora eu vou pegar um pincel menor para definir áreas mais profundas, que nem aqui no cálice e nas divisões de pétalas. Movimento circular ou esfregado. Aqui próximo do miolo, próximo desse amarelo, vamos fazer um tom rosado. De encontro do miolo com essa pétala central, essas pétalas centrais aqui. Realçar o amarelo. Aí agora eu faço uma mescla de amarelo com branco, aqui um pouco acima desse miolo, para aquelas pétalas que virão sobrepostas às pétalas maiores que estão mais atrás. Essa é uma rosinha simples. Então, agora nós vamos deixar ela secar. E vamos fazer o ninho, definir o ninho. Eu vou preencher os botões. Esse que tá quase fechado, a gente só faz um risco. Esse daqui é maior, então vamos fazer ele um pouco mais escuro, porque ele tá nessa parte, tá como se tivesse
do lado do ninho, então o ninho tá fazendo sombra pra ele. Depois que a gente preenche tudo, a gente vem com umas áreas mais escuras na profundidade. E assim nasce os botões. Vamos deixar secar. Eu vou diluir aqui. Agora com marfim. Siena natural. Eu não vou lavar, eu não vou limpar aqui o godê, vou usar essas tintas que restaram aqui, o rosa, o verde. Só acrescentar as cores. Um pouco de sépia. Um grumo bem grande de sépia. Fazer um tom meio ocre. Ou areia. Craft. Tom meio... Vou pegar o sépia. Precisar de um sépia puro. Agora nós vamos definir o ninho. Galhos bem irregulares. Você vai entortando com essa tinta. Passa por cima. Pode sair para fora assim um pouco. Já faz umas luzes. Agora a gente vem trançando esse ninho. Fazendo algumas pinceladas. Não se preocupe em achar que é demais, porque com a tinta tá diluída, ela vai secar. O tecido chupa tudo, suga tudo a água. Os passarinhos fazem isso com o maior capricho, eu vejo isso todo dia aqui, os passarinhos catando os galinhos para fazer os seus ninhos. Todos os dias tem passarinho colhendo galinhos e eles são enjoados, porque eles não querem qualquer um. Agora lavei o meu pincel grande, abertão, porque eu quero aproveitar essa sujeirinha aqui e trazer um pouco de sombra
Eu vou fazer umas folhinhas. Opa. Empurrei o prato, a tabuinha mexeu. Agora com azul turquesa. Nós vamos começar a pintura do passarinho. Eu peguei azul marinho e essa sujeirinha aqui do lado. Aqui nós temos a parte das asinhas bem escura. Aqui do outro lado também tem uma sombra. Nessa hora é bom a gente usar um diluente, porque o tecido é rústico. Vou pegar um pouco dessa cor. Olha que tom de azul diferente que ficou aqui nessa mistura aqui desse... Parece um verde ciano, né? Um verde... Tem uma entradinha aqui no peitinho dele. Aqui próximo da cabecinha é um azul mais claro. As cores são só depositadas nos seus lugares, com delicadeza, porque ele é colorido. Agora vem com o branco, para preencher essa parte clara. Esse tom mais sujo acrescentei um pouco de marfim nessa cor suja, nesse ocre, essa cor que eu chamei ocre. E agora eu venho com o branco, para essa parte superior mais clara. Agora, para fazer a solda entre as cores escuras e o branco, a gente vem com diluente. Bem próximo, sem tirar toda a cor escura. Só uma leve clareada nas bordas. Ela tá bem acopladinha no ninho. Tem uma leve sombrinha que ela tá curiosa, olhando pro lado.
cuidando do ninho. Então, a gente dá uma sujada em tudo, fazendo a união das cores, sem tirar aqui já tem. Aqui do lado de fora, a gente faz uma sombra. E aí, estende essa sombra um pouco mais longe. Com o pincel alfinete, vamos fazer o biquinho. É um triângulo. O biquinho é só um triângulo pequenininho aqui. Diluir o sépia pra gente fazer uns movimentos, uns riscadinhos como se fossem peninhas. Bem discreto, sem muita... definir muito. O olho é uma bolinha. Do lado tem um branquinho pro lado de fora dessa bolinha. A gente dá uma puxadinha pra fora assim de branco. Aqui também tem como se fossem umas peninhas. Um branquinho mais soltinho. A gente reforça o azul. Do lado de baixo o movimento é como se estivesse fazendo uma letra C. Nesse movimento, ó. Com o pincel alfinete é melhor porque vai dar a sensação de peninhas. São pinceladinhas bem sutil, parece que não tá fazendo nada. Esses pincelzinhos mais velhos é bom pra fazer isso. Eles são abertinhos. Olha que graça o nosso passarinho. Preparei as cores. Aqui nós temos púrpura e o branco que eu tinha diluído aqui. E agora nós vamos realçar, finalizar nossa rosa. Então, agora vamos definir de fora para dentro
Vamos fazer uma luz, uma pré-luz nessas pétalas. Peguei um pouco de rosa. E eu vou trocar o pincel que está. Pincel de cerdas duras, só que não tão aberto. O branco tá diluído, para não... para penetrar na trama e não tirar demais o que tá embaixo. Pinceladas aqui nessa parte superior de fora para dentro. Cortes finos. Não quero tirar esse coloridinho que eu coloquei, então eu venho com um pouquinho de amarelo. Aqui nessa parte da frente, a gente deposita as cores, que são os chamados cortes finos, que nem sempre sai tão fino. De preferência a gente não fica voltando muito nas cores, não fica esfregando as cores. Coloca e deixa. Sempre vai secar, o tecido vai sugar tudo a cor. Se precisar, a gente pincelada sempre tortinho. Pegar um pincel de cerdas macias. Eu tô sempre tirando os pelos desse tecido. Esse pincel é bom porque você pode fazer uns recortes nas pétalas, para elas não ficarem tão duronas, retonas. Porque quanto mais movimento delicado a gente conseguir, mais porcelanizadas ficam os trabalhos. No botão também tem um pouco de claridade, mas antes eu vou vir com tom de rosa para não tirar tudo essa sombra. Fazendo pétalas finas, cortes finos, para dar a sensação de pétalas que estão se soltando do botão. Então, a gente sempre trabalha com 3 cores. A cor de profundidade, que é o púrpura mais escuro. Um tom preparado, que é branco com púrpura, para dar um rosa mais claro. Ou marfim.
Aqui nós vamos precisar de um verdinho. Porque esse botão tá mais fechadinho, mas a gente precisa dar movimento para ele não ficar tão durinho. Colocando um pouco de claridade nas sépalas. Vamos colocar também uma profundidade no miolinho. Espero que vocês estejam gostando. Um trabalho delicado. Muito obrigada a todos que têm comentado, deixado as suas sugestões. Quinta de flores com passarinho, ninho. Fazer algumas peninhas soltinhas. Pinceladas cruzadas. Quem puder se inscreva no canal. Receber as notificações de vídeos novos. E eu agradeço a todos que estão aí. Mais uma pintura. Com a técnica pintura porcelanizada. O estilo porcelana sobre tecidos. É isso, pessoal. Muito obrigada. Feliz Quinta de Flores. Beijo.